hava, nagila hava, nagila hava, nagila venisme hava, nagila hava, nagila hava, nagila venisme hava, neranena, hava, neranena, hava, neranena. Sejam bem-vindos. Eu sou Carol Herling, jornalista, e essa é uma noite muito especial, porque essa é a noite de celebração dos 50 anos de fundação de Menorá. Agora, como tratar de meio século de jornalismo em poucas palavras? Como dar a dimensão que essas 5 décadas merecem? Para que vocês conheçam um pouquinho da trajetória desse importante grupo de comunicação que fez, faz e continuará fazendo história no mundo judeu, nacional e mundial, vamos exibir um breve filme produzido modestamente por nós, mas com todo carinho, especialmente para que vocês possam acompanhar um pouco de nossa vida cinquentenária. Menorá nasceu 15 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, fruto da vontade e do empenho de 7 jovens judeus que acreditavam na liberdade da palavra e da notícia, num planeta que pouco tempo antes havia permitido a transformação em cinzas de 6 milhões de seres humanos que acreditavam nas leis de Moisés. Era um tempo em que havia espaço para novas ideias e novos empreendimentos, principalmente no seio do velho povo do livro. Era uma época, claro, todos nós sonhávamos, todos nós universitários, jovens, com muitas esperanças. E uma das coisas que a gente queria fazer era com relação à comunidade, a comunidade judaica. E por que não uma publicação? Por que não um veículo que transmitisse, que passasse, que discutisse essas nossas ansiedades, essas nossas vontades, esse lado social, cultural? E 7 jovens, né? Ariel Weiner, que Deus o tenha, Arnaldo Nisquier, Hélio Kautmann, que também já nos deixou, Elial Schultz, Henrique Veltman, Zé Wigvelder, Paulo Adolfo Eisen e eu, Moisés Fuchs. E surgiu então Menorá, novas luzes para um velho povo. Foi um brainstorm de como surgir um nome, nada mais representativo do que, né, a nossa Menorá, e a velha tradição com essa nossa vontade de unir, de trabalhar com o novo. A frase novas luzes para um velho povo foi fechada pelo querido e saudoso Ariel Weiner. Entra em cena uma nova dupla. Moisés Fuchs se associa a José Gomlewski com a finalidade de levar adiante um órgão de imprensa judaico que parecia ter se esgotado e chegado a um impasse. Corriam os anos 60. Por que Zeca Gomlewski? Para mim fica até difícil falar em José Gomlewski, porque eu sempre tratei de Zeca Gomlewski. Época do CIB, em que nós nos encontrávamos, toda aquela garotada. E ele, como diretor, salvo erro, presidente, diretor social, nós tínhamos uma relação muito grande com ele. E eu tinha muito também por causa da Menorá. E de repente ele foi se chegando, foi se interessando, foi mostrando competência e vontade para tocar esse barco. Antes que esse barco ficasse sem rumo, porque eu já não teria mais tempo, quer dizer, esse tipo de empatia, e eu digo isso com muita saudade, eu tive uma relação muito gostosa com ele. Gostosa no sentido não no sentido profissional, aquela coisa de faturamento, não. Era uma relação gostosa. Quando eu podia ir para a redação, a antiga redação da Menorá, na Avenida Mendes Sá, eu ficava muito feliz em poder trocar ideias, aprender e conviver com uma pessoa do bem. Com a saída de Fuchs, Zeca, como José Gomlewski era carinhosamente chamado, passa a responder por Menorá, abraçando uma função que pouco conhecia, mas que lhe dava alegrias, apesar dos recursos financeiros serem quase inexistentes. O meu marido chegou em casa, falecido Zequinha, e me disse: olha, Lígia, o que você acha? Eu estou com muita vontade de comprar uma revista. Eu falei: uma revista? Mas para fazer o quê? É de um grupo de rapazes que fundou e que no momento eles querem passar adiante, e eu me interessei. Eu digo: bom, se é do teu gosto, se é o que você quer fazer, tudo bem, estou sempre contigo. Ele me disse que ia fazer a revista,
mas que era uma coisa mais assim, que ele teria um prazer grande em fazer. Seria uma coisa divertida para ele. Tanto assim que ele fazia aquilo graciosamente, botava dinheiro do bolso dele. José Gomlewski contava sempre com a sua mulher, Lígia, acostumada, assim como o marido, ao meio social judaico e ao mundo das festas da sociedade carioca, dos bailes e das colunas sociais. Lígia até hoje escreve sua coluna mensal em Menorá. Não, Zeca me disse assim, olha, Lígia, você como se dá com everybody, você vai fazer a parte social da revista. Eu digo, bom, mas o que você quer que eu faça? Nós vamos muito a festas, casamentos, bar mitzvahs, e estamos muito na sociedade, então você vai ter muito assunto. Bom, e foi assim que eu comecei. Estou até hoje, né? O tempo passa, Menorá vai se firmando como a única e mais longeva revista judaica do Brasil. A democracia perde Tancredo Neves. Morre Roberto Marinho, o maior empresário de telecomunicações do Brasil. Yitzhak Rabin é assassinado em Israel e os judeus do Brasil dão adeus a Adolfo Bloch. Mas de todas essas partidas, a mais dolorosa para Menorá seria a morte de José Gomlewski, em 7 de setembro de 2000. É preciso seguir em frente, sem esmorecer. Menorá entra numa nova fase, agora administrada por Ronaldo, filho único de José e de Lígia Gomlewski, advogado que havia sido vereador e presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. Na Fierj foi o responsável por 3 canais de comunicação. O Comunidade na TV, no ar desde 1985, o programa de rádio Diálogo em Comunidade e o Boletim da Fierj. É uma manhã muito especial. Nós estamos inaugurando o primeiro programa de televisão da comunidade judaica do Rio de Janeiro, que se chama Comunidade na TV. Ronaldo, com o continuado apoio de Lígia, procurava o melhor caminho para a já balzaquiana publicação judaica que sem querer tinha em mãos, sempre acompanhado nesta jornada por Márcia Salomão. Com muita dificuldade, conseguimos finalmente atingir o que nós queríamos em termos de formato para os nossos meios de comunicação. A revista Menorá, um formato moderno, uma diagramação moderna, temas os mais variados possíveis, um leque amplo, colunistas de destaque em suas áreas, judeus ou não, e em várias faixas etárias, dos 15 aos 85 anos. Acalentando um antigo sonho do nosso editor Ronaldo Gomlewski de voltar a fazer rádio e TV, Menorá ganha o Menorá na TV, um formato de debate, de ideias, para judeus e não judeus, para qualquer tipo de pessoa. Confronto, da mesma forma, atinge um horário popular de rádio, onde conversa com não-judeus principalmente, de todas as classes sociais. Nosso sentimento é que estamos agora, aos 50 anos, conseguindo concretizar velhos planos e nos preparando para alcançar novos voos. Estamos estudando a reforma completa do nosso site e preparando novos produtos. Estudando os tablets que vêm por aí e aguardem, porque muita coisa ainda virá. Menorá até os 120. Menorá entrou rapidamente numa nova fase editorial. Nova logomarca, moderno slogan, enfoques mais atuais e o início de um tempo em que matérias polêmicas, políticas, sociais, de guerra e de paz no Oriente Médio começaram a ganhar com mais vigor suas páginas antes brancas, negras e azuis e agora já multicoloridas. A ousadia passou a ser uma marca registrada da nova velha publicação judaica, que colocada em bancas de jornal espalhadas pelo Rio de Janeiro e vendida num esforço enorme, visando novos assinantes judeus e não judeus, começa a preencher a finalidade que passa a ter: a luta verdadeira contra o preconceito, contra a discriminação, a favor da democracia e da manutenção do Estado de Israel. Menorá ganha o mundo e começa sua trajetória de armazenamento de mais de 50 mil fotos e de muitos filmes sobre o mundo judeu e o seu papel no mundo atual.
As viagens geraram edições muito especiais e exclusivas, com os judeus da Alemanha, os judeus da França, os judeus do Mercosul, da longínqua Austrália, a ilha de Fidel Castro, as fechadas comunidades da Rússia e da Ucrânia, os judeus da Grã-Bretanha, da Nova Zelândia, a minoria indiana e os judeus dos confins da China, do Japão, da velha Itália, do interior da África, Canadá, França, Holanda e, claro, várias edições sobre Israel. Menorá entrevista com exclusividade o então primeiro-ministro Ariel Sharon. Em São Paulo, conversa com o rei Pelé. No norte de Israel, encontra os pais do soldado Gilad Shalit, sequestrado há mais de 4 anos pelo Hamas. Menorá estabelece seu programa de TV, entrevistando as mais diversas personalidades no mundo político, da área cultural, da esfera econômica e do universo do esporte. Começa a difundir seu jornal eletrônico, o Menorá Rapidinhas, e produz a sua mais recente reforma gráfica. Menorá ganha popularidade com o início de seu programa de rádio, Confronto, na Rádio Manchete, AM 760. Profissionais competentes nas áreas financeira, de jornalismo, de criação e de diagramação vão se unindo ao grupo, trazendo a qualidade esperada para a javelinha, mas cada vez mais enxuta Menorá. Sérgio Richden, Eduardo Vinícius, José Roitberg, Carol Erling e Vitor Grimbaum estão na luta por uma Menorá cada vez melhor, mais atual e mais desejada. Menorá cria o torneio de redação para alunos de escolas judaicas com premiação em dinheiro, passagens de ida e volta para Israel, além de assinaturas para seus vencedores e participantes. Menorá completa os seus primeiros 50 anos, estabelece o Menorá na TV em São Paulo e muda de nome. Deixa de ser conhecida como apenas revista e se transforma em Menorá Comunicações, sempre sob a liderança do veloz, criativo, irracível, irredutível, mal-educado, desbocado, mas de grande caráter e presente amigo de seus verdadeiros amigos, o nosso Ronaldo. Eu jamais podia imaginar que um dia seria responsável por Menorá. Hoje, não mais apenas a revista Menorá, mas Menorá Comunicação. Temos um programa de televisão, que vai ao ar no canal 14 da NET, temos um jornal eletrônico, que mandamos para mais de 60 mil endereços, e temos um programa de rádio na Rádio Manchete, chamado Confronto. Todo o esforço de Menorá tem sido no sentido de agregar e integrar judeus e não judeus, conservando as nossas características judaicas, a nossa religiosidade, a nossa condição de vida, as nossas tradições, mas sempre procurando a integração com o mundo não judeu, porque é dessa união que pode nascer, como nós temos certeza, a queda absoluta do preconceito e da discriminação. Menorá não para por aí. Nós temos uma série de projetos que são inclusive internacionais, que vão fazer você ficar muito feliz com a tua ligação com Menorá Comunicação. Independente disso, nós somos a única empresa de comunicação judaica do mundo que faz o roteiro de viagens buscando comunidades judaicas através de todo o planeta e mantendo um acervo fotográfico e de filmes com mais de 50 mil imagens. Não perca os próximos números de Menorá. Agradecemos a vocês todos a presença aqui hoje, nessa celebração do nosso primeiro meio século. Quero ver você de novo quando estivermos completando 120 anos.